Saudações! Nessa aula de História, nós vamos falar sobre a emancipação política do Brasil. Então, nessa primeira parte, nós vamos falar sobre as rebeliões separatistas. Rebeliões separatistas, que foram rebeliões a revelar claramente a necessidade de emancipação do Brasil, ou seja, independência do Brasil em relação a Portugal. Então nós vamos falar sobre a Inconfidência Mineira, a Inconfidência Baiana e a Inconfidência Carioca. Eu desejo uma boa aula para todos e vamos trabalhar. Pessoal, as rebeliões separatistas, elas acabaram ocorrendo, a partir da difusão das ideias iluministas. Então, o que incentivou as independências dos Estados Unidos, a Revolução Francesa e a nível, a América Latina e a independência do Haiti, foi o movimento iluminista. Então, pessoal, a independência dos Estados Unidos, principalmente, ela acabou ali, como eu posso dizer para os senhores, levando, as elites intelectuais coloniais a sonhar. Então, eles passaram ali, a idealizar projetos para uma possível emancipação do Brasil. E daí, no entanto, dentro dessa categoria, nós podemos citar que houve dois tipos de projeto. Houve projetos de independência, projetos emancipacionistas, motivados pelo povo, com um amplo programa de medidas sociais, e houve programas elitizados. As elites, elas queriam independência, só que da forma deles e que, sobretudo, atendessem às suas exigências. Pessoal, dentre as causas das revoltas separatistas, nós podemos citar a decadência da atividade mineradora, o que levou, digamos assim, como motivos à Inconfidência Mineira, a decadência da atividade açucareira, que levou, como um motivo à Inconfidência Baiana, a difusão das ideias liberais, ou seja, a Inconfidência Carioca, e em todas existia presente, a questão das revoluções iluministas. Então, independência dos Estados Unidos, independência do Haiti e Revolução Francesa, e em ambas as revoluções, em ambas as inconfidências, mineira, carioca, baiana, houve ali, a intensa ação da maçonaria, a sociedade secreta, que tem como base os princípios liberais, os princípios iluministas, eles acabaram ali influenciando, direta e indiretamente. Nesse primeiro slide, sobre os desdobramentos, vamos falar sobre as inconfidências. Bem, pessoal, a inconfidência ou conjuração mineira. O que levou, a sua eclosão? Bem, a decadência das minas, a pressão portuguesa que aumentava por conta dos impostos. Então acontece que as minas, decaíram. A produção aurífera diminuiu muito. Só que o governo português entendia isso como sonegação. Então acabou acontecendo que o governador de Minas, ele havia ordenado a cobrança dos impostos atrasados, a chamada derrama. E a derrama funcionava o seguinte: eles pegavam os seus bens como pagamento da dívida dos anos de impostos. Então, como a derrama ia deixar muita gente pobre, muita gente endividada, os membros da elite que estavam devendo para o governo português, eles resolveram fazer o quê? Eles resolveram planejar uma revolta contra o domínio português. Então, geralmente, na cidade
de Vila Rica, que era até então a capital da, da capitania de Minas Gerais, acabou acontecendo, né, pessoal, que só ela devia aproximadamente 5.000 quilos de ouro para a coroa portuguesa. Então, daí, no entanto, acabou acontecendo, né, que vários, como posso dizer assim, vários membros da aristocracia, da sociedade mineira, perdão, eles haviam se reunidos, né, para discutir sobre iluminismo e posteriormente, né, organizar uma rebelião contra o governo. Então, dentre eles, podemos destacar os poetas Cláudio Manuel da Costa, Inácio José de Alvarenga Peixoto, Tomás Antônio Gonzaga, os padres José de Oliveira Rolim, Carlos Corrêa de Toledo e Melo e Manuel Rodrigues da Costa. Além disso, né, nós tínhamos também os militares, representados por Francisco de Paula Freire Andrade, e coronel, dois coronéis, Francisco de Paula Freire e Domingos de Abreu. E também, né, nós temos o Joaquim Silvério dos Reis. Bem, o Joaquim Silvério dos Reis, né, ele que foi o traidor do movimento. E por fim, né, nós tínhamos o alferes. Alferes era um cargo, uma patente militar que hoje corresponde a segundo tenente, que era ocupado, né, por Joaquim José da Silva Xavier, popularmente conhecido, né, como o Tiradentes. Então acabou acontecendo, né, pessoal, que esses grupos, né, se reuniam, né, para conspirar contra o governo. E geralmente, né, eles tinham como plano, geralmente, transformar Minas Gerais em uma república. A capital dessa república seria a cidade de Vila Rica. Eles tinham como planos investir na atividade industrial. Eles tinham como projeto, sobretudo, construir uma universidade em Vila Rica, porque no Brasil não existia nenhuma universidade. Existiam as escolas jesuítas, existiam escolas para a formação de padres. Só que já nessa época, os jesuítas foram expulsos do Brasil. Então, ou seja, não existia um acesso à cultura, não existia um acesso à educação. Então, os inconfidentes mineiros, eles pretendiam isso. Quanto à questão da abolição da escravatura, eles eram todos escravocratas, então eles não queriam a abolição. Eles queriam uma forma de governo republicana inspirada no modelo dos Estados Unidos da América. Só que, porém, né, dentro do grupo existia um traidor. Quem? O Joaquim Silvério dos Reis. Então, o coronel Silvério dos Reis, ele vai denuncia a ação para o governador de Minas, o Visconde de Barbacena. O Visconde de Barbacena, ele prende os inconfidentes e julgam. Geralmente, né, os condenados, eles foram para o exílio nas colônias portuguesas na África. Apenas um inconfidente foi condenado à morte, que foi o Tiradentes. Só que o Tiradentes, ele foi o único que responsabilizou-se pelo movimento. O Tiradentes, ele foi o único que assumiu a autoria de tudo, a liderança, a organização, o planejamento, porque quando os inconfidentes foram questionados pelo governador, um começou a jogar a culpa no outro. Todo mundo jogou a culpa no Tiradentes, o Tiradentes assumiu a culpa e ele foi o único condenado à morte. Então, no dia 21 de abril de 1792, ele foi enforcado e esquartejado no Rio de Janeiro e os seus restos mortais foram colocados sobre a Estrada Real, que ligava a região das Minas, né, até a capital do Rio de Janeiro. E daí, no entanto, né, até algo meio contraditório, por quê? Porque a sentença de Tiradentes ela foi assinada no dia 21 de abril, né, de 1792. Só que, porém, ela foi assinada por ordem da Rainha de Portugal, Dona Maria I.
Só que a rainha Dona Maria I, ela já estava em estado de senilidade, ou seja, ela já estava louca. Então, existe até hoje assim, essa questão de quem foi que declarou a condenação de Tiradentes. Foi de fato a rainha Dona Maria I? Isso vai entrar para um dos enigmas da história do Brasil. Nesse slide, nós vamos falar sobre a Inconfidência Baiana. Bem, diferente da Inconfidência Mineira, que foi uma inconfidência elitizada, a Inconfidência Baiana ela teve um caráter popular, ou seja, contou com a participação do povo. O projeto de governo dos revoltosos era um governo com medidas populares. E daí, no entanto, a Inconfidência ou Conjuração Baiana ela é popularmente conhecida como Conjuração dos Alfaiates, porque grande parte, né, dos membros que organizaram essa rebelião, eles exerciam o ofício de alfaiate. Então, como que aconteceu? Como que começou? É, a revolta ela inicia-se, né, quando, no dia 12 de 8 de 1798, os revoltosos, que envolvia, né, intelectuais, envolvia ali pequenos comerciantes, envolvia em grande parte o povo, eles distribuíram panfletos sobre a cidade de Salvador, como posso dizer assim, inspirados em ideias iluministas. Então eles pegaram as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade, redigiram ali um certo manifesto e distribuíram sobre o local, distribuíram sobre a cidade. Então o governo português, né, ele acabou fazendo o quê? O governo português, ele, né, agiu de forma agressiva, prendendo os rebeldes e condenou à morte todos os líderes da rebelião. Então acabou acontecendo que geralmente as ideias iluministas elas foram abraçadas pela ideia da população porque é, ela foi uma ideia popular porque vários soldados organizaram motins, o povo apoiou, então eles começaram a saquear os armazéns e as propriedades. E além disso, né, acabou acontecendo que é, essa rebelião, como ela tinha objetivos bem definidos, ela acabou tendo ali uma seriedade maior em relação à Inconfidência Mineira. Porque eles tinham um plano de ação, eles tinham um governo a ser constituído. E todos os segmentos da sociedade tinham a sua participação e tinha ali o seu papel. Então, dentre os líderes, né, estavam ali os alfaiates, né, o João de Deus e o Manuel Faustino, os soldados Lucas Dantas de Amorim Torres e Luiz Gonzaga das Virgens e o Romão Pinheiro. Tinha o padre Francisco Gomes, o farmacêutico João Ladislau de Figueiredo e o professor Francisco Barreto e o médico Cipriano Barata. Então, geralmente, eram membros de diversos segmentos e uma outra característica que nós podemos mencionar, pessoal. Existia, né, uma ação da maçonaria ali, ou seja, um centro de difusão das ideias iluministas, que era a criação da loja maçônica Cavaleiros da Luz. Então, ou seja, essa organização secreta, ela era liderada, né, pelo farmacêutico Figueiredo Melo. Então, geralmente, eles já tinham todo o suporte doutrinário, todo o suporte financeiro para dar cabo dessa revolução. Então, geralmente, o projeto que eles tinham de governo seria um projeto que iria atender às necessidades de todos. Então, ele ia atender às necessidades das principais camadas. Só que acabou acontecendo, né, que, geralmente, como essa revolta começou a sair do controle, o povo radicalizou, muitos líderes das elites, eles começaram a se distanciar do movimento. Então, basicamente, com isso acontece o quê? Acontece que o movimento que havia sido determinado com, como posso dizer assim, né, com um plano de ação, ele acabou saindo do controle. Então, no final das contas, né, os membros da elite
Eles receberam penas leves, como era de se esperar, né? Os membros das camadas populares foram, em grande parte, condenados, enforcados e esquartejados. Então, geralmente, quem era da elite, alguns foram inocentados, outros, porém, né, foram presos e degredados. Degredado, o cara foi expulso do Brasil. Foi obrigado a morar lá nas colônias portuguesas na África. E assim, né, termina a Inconfidência Baiana. Então agora vamos para o próximo slide. Inconfidência Carioca. Bem, pessoal, sobre a Inconfidência Carioca, né, ela tratava-se de uma incriminação de 10 membros de uma organização intitulada Sociedade Literária. Então era uma sociedade, digamos assim, formada em grande parte, né, por alguns membros que pertenciam à maçonaria, e a maçonaria, por defender ideais liberais, por defender, digamos assim, né, particularmente os ideais da Revolução Francesa, os membros dessa sociedade literária eles foram incriminados, né, de organizar conspiração, digamos, né, como posso dizer assim, de organizar uma revolta contra o domínio português. Então, por se tratar de uma incriminação, não foi de fato uma revolta, não teve, digamos, motins como a Inconfidência Baiana. Então, acabou acontecendo que o governo português ele havia prendido os 10 membros, né, da sociedade literária e acusado eles de falarem que eles estavam defendendo as ideias iluministas e republicanas. Mas de fato eles faziam isso mesmo, só que eles defendiam no âmbito intelectual. Eles não tinham como base, né, eles não tinham como projeto organizar um plano de ação armada, como, né, digamos, o pessoal da Inconfidência Mineira pretendia, como o pessoal da Inconfidência Baiana colocou em prática. Então o governo ele fez o quê? O governo ele simplesmente libertou os 10 membros e logo depois ele fechou a organização em 1795. Então é exatamente isso que o governo fez. Ele ordenou o seu fechamento em 1795 e logo depois, né, como eles viram que era simplesmente um centro intelectual, eles não viram assim um perigo maior, eles ali ordenaram a sua reabertura posteriormente. Então, a Inconfidência Carioca foi isso, foi uma suspeita de revolução iluminista por causa de uma sociedade literária formada em grande parte por alguns membros que pertenciam à maçonaria. Bem, sobre as consequências dessas rebeliões separatistas. Bem, geralmente a primeira consequência é que o governo português ele agiu de forma rápida e eficiente na parte da repressão. Então, todas as revoltas foram esmagadas pelo governo português. Só que, porém, acabou acontecendo que, dentre as consequências, houve um fortalecimento da ideologia liberal no final do século XVIII no Brasil colônia. Então, ou seja, o pensamento liberal, o pensamento libertário de igualdade e fraternidade, essa modalidade de pensamento acabou, né, estando dentro do ideário político brasileiro e do ideário intelectual também. E além disso, né, houve como consequência, né, a população, principalmente, né, as elites, eles passaram a defender a liberdade comercial, o fim do pacto colonial. Tanto que, quando nós estudarmos sobre a vinda da família real portuguesa para o Brasil, um dos primeiros atos que Dom João VI fez, depois da sua chegada, quando ele ainda estava em Salvador, ele assinou a abertura dos portos às nações amigas, ou seja, o que significou a liberdade comercial para o Brasil, o que significou o fim do pacto colonial. Ou seja, Dom João, ele já sabia que o povo brasileiro queria a liberdade de comércio. Aí, a partir, né, da vinda de Dom João da família real, inicia-se um novo período na história do Brasil, que nós vamos estudar no próximo episódio. Dúvidas
Sugestões ou reclamações, vocês já sabem o e-mail, prof.charlescamila@hotmail.com.